Então, o Thomas Paine, ele ia contra e argumentava todo tipo de monarquia e hereditária que existia, né? E ele argumentava contra o próprio país. E esses argumentos dele foi ganhando força, né? E eram argumentos bastante influenciáveis. E chegou até mesmo na América, onde as pessoas começaram, né, passaram a abrir mais a mente, a invocar e a recorrer também aos direitos dos homens. Pode passar. O termo aqui a gente vai falar sobre a abolição e tortura e punição cruel. O termo de direito dos homens, ele começou mesmo a circular bastante na França, depois que teve uma aparição do contrato social de Russell, que a Carol explicou anteriormente, né? Que nesse contrato ele chegou a tratar da morte do Jean Carlas, né? Que ele foi torturado e condenado à morte, e isso aconteceu por volta ali da época de 1762. E a partir daí, o termo tortura, ele passou a ser mais observado. E podemos dizer também que essa tortura era de forma judicial. Ela tinha sido introduzida no país europeus e também nos países ali ao redor e na maioria das regiões ali naqueles lugares próximos. Pode passar. Essas sentenças de torturamento, elas eram determinadas pelos tribunais franceses. E quando chegou na metade do século XVIII, eles começaram a incluir formas de castigos corporais e que poderiam ser feitos até mesmo em público. Porém, quando foi chegando ali a década de 1760, foram criadas várias campanhas de diversos tipos, diversas formas, a fim de fazer a abolição dessa tortura. E como aqui no nosso slide diz, quando deu setembro de 1789, o Conselho de Paris, ele enviou, né, petições formais para a Assembleia Nacional em nome da razão da humanidade, pedindo que essas reformas de tortura judicial possíveis. Por quê? Porque muita gente tinha sido presa pelos novos guardas nacionais. E se a gente for analisar, se essas pessoas fossem julgadas, ia ter uma tortura e uma tortura e as punições cruéis iriam acontecer em massa. Pode passar. Em 5 de outubro, o rei Luís XVI, ele aprovou a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. E automaticamente, com isso, eles foram forçados, né, a se mudar de Versalhes para Paris. Até porque mesmo tinha bastante gente que era contra, tinha bastante gente que era a favor, né? Porque não era somente ele que dizia assim, vamos supor, vai acabar e ponto. Não era somente ele. Então, com isso, acabou que automaticamente, quando aconteceu a abolição, né, disso, acabou que ele foi forçado a se mudar. Pode passar. Aqui diz que em 1789, o governo francês ele renunciou todas as formas de tortura judicial. Porém, quando deu 1792, ele introduziu a guilhotina, né? Por quê? Porque ele acreditava que era uma forma de execução uniforme, mais rápida e menos dolorosa. Aí aqui diz que o Louis Michel, outrora juiz de parlamento de Paris, declarou que os princípios de humanidade agora modelariam um código penal que no futuro se basearia antes na reabilitação por meio do trabalho que na punição sacrificial por meio da dor. Pode passar. Com o sucesso que foi as campanhas contra a tortura e a punição cruel, o comitê colocou a seção sobre as punições antes da seção que define os crimes no novo Código Penal. Com isso, o comitê propôs uma revisão completa do sistema penal para dar corpo aos novos valores cívicos. Em nome da igualdade, todos serem julgados nos mesmos tribunais, sob a mesma lei e seriam suscetíveis às mesmas punições. Ou seja, seria a mesma coisa para todos, sem divisão de povos, seja burguês ou seja camponês.
todo mundo ia ser julgado da mesma maneira, todo mundo ia ter a mesma lei e no final todo mundo receberia a mesma punição. Pode passar. Seguindo a linha de raciocínio da apresentação da Raquel, mesmo sabendo que haveria resistência do Estado, o comitê pretendia eliminar a pena de morte. Mas, então, em abril de 1972, a guilhotina foi tentada para tornar a decapitação menos dolorosa possível. Seguindo essa linha, os deputados votaram por reinstalar a pena de morte para alguns crimes, exceto os religiosos, sacrilégios ou a prática de magia. Esses crimes ligados à religião. Pode passar. E visando o reingresso do criminoso na sociedade como a principal meta, as marcas de ferros em brasa e marcas de mutilações eram intoleráveis. Essas marcas de seu corpo impediriam que se reintegrasse na sociedade, mas a punição desses criminosos não podia ser tão degradante ao ponto de impedir que os condenados se reintegrassem na sociedade como um todo. Pode passar. Os deputados também queriam acabar com o colorido religioso da punição. Eles conseguiram eliminar o ato formal da penitência e, no lugar disso, o comitê propunha uma punição baseada nos direitos chamados de degradação cívica, que poderia ser a única punição ou ser acrescentada a um período de encarceramento. Pode passar. Mas o que seria essa degradação cívica? O condenado passou a ser um cidadão, não um súdito, um escravo. Então ele ou ela, que no caso as mulheres eram cidadãs passivas, não podiam ser obrigados a suportar a tortura e castigos tão cruéis e algo do tipo. Pode passar. Quando apresentou a reforma do Código Penal, Le Pelletier distinguiu entre dois tipos de punições: os castigos corporais e os castigos desonrosos. Embora todas as punições tivessem uma dimensão de vergonha ou desonra, como o próprio Le Pelletier afirmava, os deputados queriam circunscrever o uso dos castigos desonrosos. Eles mantiveram a exposição pública e o colarinho de ferro, mas suspenderam o ato da penitência, como o uso do tronco e o pelourinho. Pode passar. E no que antes o castigo do criminoso era castigo para a sua família inteira também, os deputados então decidiram que o castigo fosse destinado somente a quem cometeu o crime, pois nenhum membro da família podia comprar cargos ou ocupar posições públicas, embora não fosse toda a família que cometesse os crimes. E então eles ficavam desonrados pela comunidade. E aí, em 1789 e 84, na verdade, o jovem Pierre ganhou o prêmio da Academia Metz por um ensaio em que defendia que a vergonha do castigo desonroso não deveria ser estendida para os membros da família. Pode passar. Robespierre, que ao falar das mulheres, a honra significa castidade, modéstia. Na segunda metade do século XVIII, observa-se que cada vez mais as distinções de honra separavam os homens das mulheres do que os aristócratas dos comuns. Para os homens, a honra estava se tornando ligada à virtude, qualidade e quantidade. Associava com república. Todos os cidadãos eram honrados e fossem virtuosos. Pode passar. Robespierre, que falou das mulheres antes, que deixou uma verdade reconhecida no século, que tem posto as palavras no lugar, que ao banir sutilezas escolásticas, dialéticas e metafísicas, ele retornou ao simples e verdadeiro da física, na moral e na política. O nosso século sentiu os inconvenientes dessas ideias e, para trazer tudo de volta ao simples, para impedir todo o abuso das palavras, estabeleceu que a honra permanecesse integral para todo homem que nunca foi um ex-condenado. Os deputados tinham reagido à recomendação insistente do Duque Montmorency
dar um grande exemplo, redigindo uma declaração de direitos e em algumas semanas começarem a descobrir como podiam ser imprevisíveis os efeitos desse exemplo. Essas foram as palavras do pensador Robespierre. E é isso.